O plasma está em todo lugar. Uma chama de fósforo, uma luz fluorescente, a aurora boreal, o relâmpago, o Sol e todas as estrelas são plasma. De fato, 99,9% de toda a matéria no universo conhecido é feita de plasma. O plasma é um gás ionizado. O gás ionizado é um gás de partículas carregadas. Partículas negativas e positivas que interagem entre si por meio de campos elétricos e magnéticos. O termo plasma foi cunhado pela primeira vez em 1923 pelo Prêmio Nobel Irving Langmuir. Em seus experimentos, Langmuir observou que essas partículas carregadas formavam células e agiam de uma forma que não era possível prever. Elas se comportavam como se estivessem vivas. Inspirado pelo termo plasma sanguíneo, que é vivo, Langmuir usou a palavra plasma para descrever o que viu no laboratório. O primeiro esforço para entender como o plasma funciona no universo foi feito por Christian Birkeland no final do século XIX. Ele queria entender qual é a natureza da aurora boreal. Nessa época, Birkeland estudava tubos de raios catódicos. Um tubo de raio catódico é um recipiente contendo gás rarefeito por onde passa uma corrente elétrica devido à diferença de potencial entre as extremidades do tubo. A corrente, ao passar pelo gás, é capaz de produzir luz dentro do tubo. O tubo de raios catódicos que conhecemos bem é a TV de tubo, a antiga CRT. Na TV de tubo, elétrons acelerados colidem com átomos fosforescentes na tela e produzem luz. No tempo de pesquisa de Birkeland, o elétron ainda não havia sido descoberto, mas mesmo sem conhecer o elétron, Birkeland fez uma analogia interessante entre os tubos de raios catódicos e o Sol. Birkeland imaginou uma corrente de raios catódicos que conectava a Terra com o Sol. Essa corrente de raios catódicos saía do Sol e, ao chegar à Terra, originava a aurora boreal. Em outras palavras, Birkeland percebeu que elétrons vindos do Sol seriam canalizados pelo campo magnético da Terra. Ao chegarem na Terra, esses elétrons colidiriam com átomos na atmosfera e criariam o brilho fluorescente da aurora boreal. A ideia de Birkeland foi genial. Ele imaginou que o fenômeno observado no tubo de raios catódicos era o mesmo fenômeno que causava a aurora boreal. Mas Birkeland não estava contente em atacar esse problema apenas teoricamente. Ele queria fazer mais experimentos. Birkeland construiu um modelo em escala da Terra. Ele colocou uma esfera magnetizada dentro de um tubo de raio catódico. Esse modelo é chamado de terrela. Dentro do tubo, os raios catódicos eram atraídos pelo campo magnético da terrela, especialmente nos polos dela. Assim, Birkeland, de maneira genial, fez um modelo que permitia explicar a aurora boreal como um fenômeno elétrico e atmosférico influenciado pelo campo magnético da Terra.
Depois da sua morte no Japão em 1917, Birkeland foi esquecido e desprezado pela comunidade científica. Birkeland não teve descendentes intelectuais que levassem seus estudos para a frente. Por que alguns cientistas e teorias são praticamente esquecidos? Porque todo mundo conhece Einstein, mas quase ninguém conhece Birkeland. Por que se fala tanto de Big Bang, expansão do espaço, mas quase nunca se ouve falar do universo de plasma? Quem ou o que faz com que a história e a atenção das massas seja direcionada para certas ideias, teorias e pessoas? Apesar da falta de fama, o trabalho de Birkeland inspirou um engenheiro elétrico chamado Hannes Alfvén. Alfvén percebeu que seria impossível para os elétrons fluírem sozinhos do Sol para a Terra. Esses elétrons tinham que estar fluindo através do plasma. Se o Sol, de fato, emite um fluxo de elétrons, eventualmente o Sol se tornaria carregado positivamente, e isso impediria que o fluxo continuasse. A teoria de Alfvén era de que haviam ejeções de plasma no Sol. E quando esse plasma atingisse o campo magnético da Terra, o campo magnético da Terra seria distorcido. E se essa distorção fosse grande o suficiente, ocorreriam as chamadas tempestades magnéticas. Demorou muitos anos para que a teoria de Alfvén fosse reconhecida pela comunidade científica. E a principal razão disso é que o trabalho de Alfvén era tão simples e tão óbvio que a comunidade científica teve dificuldade em aceitá-lo. Alfvén também desenvolveu uma teoria mais robusta de como as correntes elétricas se concentram no plasma. Quando você olha para a aurora boreal, ela não é uma luz contínua, mas sim uma série de filamentos. Belos filamentos de luz. Isso é chamado de efeito de pinça. Se você tem correntes fluindo através de um plasma, essas correntes produzem campos magnéticos. Então, o efeito de pinça faz com que uma distribuição uniforme de corrente se torne pequenos filamentos concentrados da corrente. O plasma é simplesmente um fluido onde as correntes podem fluir. Essas correntes interagem com os campos elétricos e magnéticos que elas produzem. E ao mesmo tempo, esses campos arrastam o fluido que conduz as correntes. Assim, seria o plasma o meio que conduz as partículas carregadas do Sol até a Terra. Para explicar os fenômenos do céu, Alfvén raramente falava de gravidade. Era sempre o eletromagnetismo, o plasma. Alfvén é o pai da física de plasma. Ele foi premiado com o Nobel na década de 70 pelo seu trabalho. Hannes Alfvén foi um dos maiores físicos do século XX e você provavelmente nunca ouviu falar dele. Através da física do plasma, muitos físicos começaram a perceber que o céu é regido pelo plasma e não pela gravidade. Com o plasma, físicos conseguiram reproduzir no laboratório muitas das estruturas que são observadas no céu. Seria o plasma e não a gravidade que rege os fenômenos do céu? Lembre-se, o eletromagnetismo é 10 elevado a 36 mais forte do que a gravidade.
Muitos físicos passaram a rejeitar as cosmologias centradas na gravidade, como, por exemplo, a cosmologia do Big Bang. Eles passaram a desenvolver uma nova cosmologia, a cosmologia do plasma. O plasma e não a gravidade, formando estrelas e planetas. E também filamentos. No laboratório, podemos verificar o plasma emitindo radiação eletromagnética e produzindo filamentos. As estruturas que observamos no céu foram fundamentalmente formadas pela gravidade. Ou, na verdade, é o eletromagnetismo o principal protagonista do que acontece no céu? Se este for o caso, significa que o universo é plasmático e o papel da gravidade é o de ser uma mera figurante, num palco regido por correntes elétricas, campos magnéticos e plasma.